João 6, a partir do versículo 16, então diz assim: Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estágios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Até aqui, meus irmãos. Senhor, essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicar os princípios aqui contidos. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Amém. Meus irmãos, esse relato de Jesus Cristo andando sobre as águas, que é feito aqui por João, ele também é repetido, como eu disse, uma das também poucas passagens em que João é repetido ou contado também nos outros evangelhos. Nesse caso aqui, Mateus e Marcos, eles contam o mesmo episódio. E é interessante que um vai completar o outro. Um dá um detalhe, outro dá outro detalhe. É até interessante, irmãos, que João aqui, ele vai dizer que o destino era a cidade de Betsaida. Já lá no Evangelho de Marcos, ele vai dizer que era Cafarnaum, ou melhor, estou trocando. João é que diz que seria em Cafarnaum, e Marcos diz que seria Betsaida. Mesmo essa aparente contradição, ela só serve para reforçar o quanto a Bíblia ela é um livro genuíno. Porque se não fosse genuíno, se fosse uma fraude, você acha que o fraudador iria cometer uma gafe? Poxa, é lógico que não. Você sabe quando duas pessoas querem mentir? Dois bandidos aí, ou três, ou quatro, enfim, eles querem mentir para as autoridades, eles combinam exatamente o que vão falar. E é justamente essa diferencinha aqui, que é o contrário, tá vendo? Ninguém mentiu não, eles estavam dando o relato certo. O negócio é que, por que aparece isso então? Bom, tanto a cidade de Cafarnaum quanto a cidade de Betsaida, elas ficavam uma do ladinho da outra. Então, a direção pelo mar, ele estava indo para lá. Imagina, você pegar uma estrada e você vai dizer, olha, alguém pegou o carro aqui, ele foi lá para Caraguatatuba. Se o outro dizer, foi em direção a Ubatuba, não é mentira nisso, porque a direção das duas é a mesma. Mas o fato de um falar uma coisa, o outro falar outra, só corrobora para que, de fato, os apóstolos, eles não combinaram versões para fraudar uma história. Isso até prova para nós, é uma das provas para nós de que a palavra de Deus como um todo, ela é genuína. Mas veja, João aqui vai nos dar um esclarecimento dizendo que ao cair da tarde, isso aponta para nós que talvez ali por volta de 6 horas da tarde, Jesus Cristo vai mandar os apóstolos pegarem um barquinho e irem na direção em que ele queria que os discípulos, os apóstolos fossem. Já Mateus e Marcos, porque João aqui não dá esse detalhe, Mateus e Marcos vão acrescentar dizendo que Jesus ficou sozinho lá, e Jesus é quem despede a multidão, Jesus é quem vai dizer para aquelas pessoas irem embora para suas casas. Então é Jesus que fica com aquele povo até que todos vão embora. E depois disso, os evangelistas vão dizer que Jesus Cristo foi para um lugar mais sossegado, mais privativo, com a finalidade de orar. Mateus e Marcos informam para nós
que devido aos ventos fortes, nessa mesma passagem, os discípulos estão lutando contra as ondas até a quarta vigília da noite. Isso está lá nos evangelhos de Mateus e Marcos. Aqui não está isso. Inclusive o relato de João ele é mais sintético, ele é mais sucinto, né? Quarta vigília da noite, meus irmãos, era um horário entre 4 e 6 da manhã. Então veja, eles saíram por volta das 6 horas da tarde, se a gente for olhar no nosso horário de hoje, né? E ficaram remando ali até pelo menos umas 4 horas da manhã. Agora, João aqui está dizendo que eles remaram uma distância de 5 ou 6 quilômetros. Na verdade, esse lugar onde eles estavam, apesar de chamar de mar, porque a água é salgada, mas na verdade o mar salgado ali, ele é um lago. Ele tem, se não me engano, 24 quilômetros, 12 quilômetros de largura. Então, a cidade onde Jesus estava antes ali, a cidade de Tiberíades, ela ficava imaginamos aqui nessa posição aqui que eu estou apontando aqui com a minha mão, né? Então, dessa margem daqui até a margem do outro lado, aproximadamente 12 quilômetros. E de extensão, 24 quilômetros. De maneira que dá para percorrer até a pé todo aquele lago ali. Dava até para poder fazer isso. E as outras cidades, né, a Betsaida, a Cafarnaum, elas ficavam ali um pouco mais distante, a 5, 6, 10 quilômetros de distância de onde eles originalmente tinham saído pouco após aquele milagre da multiplicação dos pães, como nós já vimos. Agora, dá para você imaginar, veja, aquele mar, ele não tem uma correnteza, ele não tem uma coisa como se fosse um rio caudaloso, violento, que empurra mesmo. Agora, imagina, eles ficaram algo em torno de 10 horas para vencer 4 ou 5 quilômetros. Olha a força do vento que empurrava para o lado contrário, porque eles estavam ali, todos eles, remando. Os textos estão nos dizendo isso. Aí dá para a gente ver que ventava forte, era uma tempestade de vento muito violenta que estava ali. E esses detalhes são importantes para a gente depois tirar aqui as nossas lições desse texto. O fato é que então lá de madrugadinha, lá quase talvez já amanhecendo, quase já manhã, sol nascendo no dia seguinte, Jesus aparece ali caminhando sobre as águas e finalmente ele vai subir ao barco, entrar no barco, né? Só que Mateus é que nos relata que Pedro pediu para ir se encontrar com Jesus. Os outros, Marcos e João, não relatam isso. Você viu aqui João, ele não fala nada disso. Mas Mateus é que vai dar essa narrativa de Pedro entrando, indo se encontrar, pedindo para se encontrar com Jesus. E aí essa história você conhece muito bem, já foi inclusive cantada em canções que a gente até cantou aqui, né? Pedro duvida e quase afoga, pelo menos o texto diz que ele começou a afundar, Jesus o pega de volta, enfim. Essa é a situação que acabou de acontecer ali, meus irmãos. E muito rapidamente, eu gostaria de falar aqui então para nós duas coisas. A primeira delas, que talvez até pode passar desapercebido, porque principalmente por causa do Pedro que duvida e começa a afundar, e a gente sempre vai ressaltar principalmente, né, essa dúvida de Pedro, e aí vamos exortar uns aos outros para não duvidar, né? E o fato também de Jesus entrar no barco e a tempestade se acalmar, e a gente até cantar aquela música de criança, se Jesus está no barco, tudo vai bem, né? Enfim, passa desapercebido a importância que Jesus Cristo dá para a oração. De fato, meus irmãos, nós oramos muito pouco.
Veja que Jesus Cristo despede os discípulos, Jesus vai orar e ele passa a noite inteira orando sozinho. A gente mal e mal consegue orar por 5 minutos. Eu vou falar gente, não vou falar eu. Se a carapuça servir, você pode colocar também. Se não servir, não tem problema. Eu não sou capaz de ficar uma noite inteira orando sozinho. No máximo que eu posso fazer é convidar os irmãos, falar que tem uma vigília, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso ter mais gente para me ajudar, se tiver mais gente. E olha, qual foi a última vez que eu fiz uma vigília? Não sei, uma vigília de oração. Acho que já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Quantos de nós, meus irmãos, seríamos capazes de fazer uma escolha dessa, de passar uma noite inteira orando? Jesus manda aos discípulos, porque ele queria, muito mais do que precisava, ele queria passar aquele tempo ali de oração com Deus, com o Pai. Olha a importância que Jesus Cristo dá para isso. Eu posso aqui, meus irmãos, sem nenhum medo de cair numa heresia, porque Jesus, enquanto estava aqui encarnado como um ser humano, ele era 100% homem e, de fato, algumas vezes ele se viu limitado por essa natureza humana. A Bíblia claramente nos diz que ele se limitou, ele se humilhou. Para Jesus, sendo Deus, é uma humilhação se tornar um ser humano. Nesse sentido, ele se limitou e algumas vezes ele, digamos assim, não exercia os seus atributos divinos, nesse caso aqui da onisciência. Então, não é nenhum problema eu imaginar aqui que Jesus não previu que viria uma tempestade daquela. Por isso ele manda os discípulos: olha, vocês vão por aqui, pega o barquinho e vai. Porque ele queria e ele desejava ter esse momento de oração. Se ele fosse junto, ele não ia ter a tranquilidade que ele precisava para passar a oração. E ele tensionava orar até o dia seguinte. Mas a tempestade vem. Ora, se a ventania estava ali no mar, provavelmente Jesus tinha percebido essa ventania também que estava acontecendo lá. Posso imaginar aqui que o vento estava restrito ao lago. Mas Jesus não parou de orar para ir lá acudir os discípulos. Jesus não deixou de estar ali, podemos dizer assim, na presença do Pai em oração, para atender a necessidade dos discípulos. Isso pode falar para nós de duas coisas. A primeira delas, a confiança que Jesus Cristo tinha no Pai, no Espírito Santo, que Deus daria ordens aos seus anjos para proteger aquelas pessoas. Na verdade, Jesus vai nos dizer mais tarde que nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perdeu. Ele tinha essa confiança, essa certeza de que nenhum deles se perderia. Nesse sentido, ainda que fazendo uso exclusivo da sua natureza humana, a confiança, a fé de Jesus, e aí fé no sentido de confiança, era plena e absoluta. Isso fala para nós, meus irmãos, que isso fala para mim, eu diria, como eu estou dizendo, isso fala para mim que eu preciso tentar menos resolver as coisas, tentar querer ajudar Deus menos, deixar que Deus cuide das situações, por mais complicadas que elas possam parecer. Às vezes as coisas parecem bem, às vezes se nos acontece alguma coisa que parece ser uma bênção, olha que maravilha, que bênção, eu estou feliz da vida, olha o Senhor, enfim, não quero citar aqui exemplos assim, talvez possa não ser, digamos assim, eu possa não ser feliz em citar esse ou aquele exemplo, mas deixo que o Espírito Santo traga à sua memória a sua experiência.
Mas de repente você se vê diante de uma situação em que num primeiro momento você identifica aquilo como uma bênção maravilhosa de Deus, algo que você até orou e desejou por muito tempo, e daí a pouquinho, daí algumas horas, alguns dias, algumas semanas, acontecem coisas ali, ou talvez você tenha ouvido uma promessa de Deus e ela não se cumpriu, como falamos, eu não me lembro se domingo ou quarta-feira passada, e ela não se cumpriu ainda, e a coisa está acontecendo, poxa, mas Deus prometeu isso, e ao invés da bênção, parece que está vindo a perturbação, e aí a gente então tenta ajudar Deus. A gente não diz, porque não, você que é crente, que é leitor da Bíblia, sabe que não está na Bíblia, mas a gente vive, né, aquela circunstância, faça a tua parte que eu te ajudarei. Como se Deus, né, ele não fosse capaz de fazer tudo sozinho, como se Deus precisasse de nós para alguma coisa. Pelo menos não deve ser dessa forma que encaremos a nossa necessidade de agir, em alguns casos, sob determinadas circunstâncias, em determinado contexto, nós precisamos de agir sim. Por exemplo, eu não preciso que um anjo escreva na parede: fulano, você vai fazer dupla para ler o livro com Beltrano. Apareceu na parede, oh Deus, não, isso eu não preciso. Aí isso eu posso fazer. Na verdade, eu tenho que fazer. Eu não preciso que um anjo me cutuque para poder pregar o evangelho para alguém. A palavra de Deus já diz isso: pregue o evangelho, faça discípulos. Enquanto você estiver indo, ou seja, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, no seu dia a dia, enquanto você estiver vivendo o seu dia a dia, faça discípulos. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Então é claro que nesse sentido não. Mas em outras circunstâncias, meus irmãos, às vezes nós queremos ajudar Deus a resolver as coisas. Falamos outro dia aqui, e esse é um texto clássico. Deus promete a Abraão que daria a ele um filho, e passa-se 15 anos e esse filho não vem. Aí a Sara e Abraão vai ver que o que Deus quis dizer, Deus, acho que ele não está conseguindo acertar a mão, então vamos fazer um negócio aqui. E aí Sara dá uma ideia para Abraão, e essa ideia ela trouxe muitos problemas para eles mais tarde, apesar de Deus ainda assim transformar situações difíceis em momentos agradáveis, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus se apieda das nossas almas e nos socorre. Mas, meus irmãos, nós muitas das vezes queremos agir e tentar resolver a situação, ao invés de estarmos orando, buscando a Deus, glorificando ao Senhor, adorando a Deus. Às vezes nós queremos, mesmo às vezes em alguns casos assim de importância ou delicados, e aqui, veja, eu não quero fazer nenhuma, digamos assim, nenhuma doutrina, né? Mas eu louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Mas me lembro um dia muito bem, João Pedro estava malzinho mesmo, e a Jússi veio primeiro para a escola, era mais quarta-feira, nossa escola bíblica, né? Participamos da escola bíblica e depois da escola bíblica que foi para o hospital. Claro que seria justo, onde eu iria dizer, não, vai para o hospital lá para o socorro, né? Quando eu iria falar, não faz isso não. Mas o que a gente poderia fazer que Deus não pudesse fazer? Muito melhor. Às vezes nós oramos muito pouco e queremos agir, mas com certeza, se nós colocarmos todas as coisas diante de Deus em oração, Ele é capaz de resolver todos os problemas, Ele é capaz de resolver todas as tempestades. Eu poderia aplicar tantas aqui, mas
Me permita fazer uma aqui, no caso de família, né? Às vezes nós casamos porque, vamos imaginar que quando os discípulos entraram no barquinho, aquele mar estava parecendo uma piscina, né? E aí eles entraram no barquinho. Meia hora depois o negócio começa a sacudir para lá e para cá. E às vezes a gente casa achando que vai, puxa, é o casamento dos sonhos. Passa 6 meses a gente vê que a coisa era um horror e está aquele tumulto todo. E às vezes a gente tenta resolver na força do nosso braço. Eu não quero dizer com isso que nós não devemos procurar ajuda, aconselhamento, às vezes até um aconselhamento profissional de psicólogos. Não descarto isso, absolutamente não. Mas às vezes nós oramos menos e queremos agir mais, quando deveria ser o contrário. Jesus aqui nos ensina essa lição, meus irmãos, que nós de fato devemos orar, confiar em Deus, né? Buscar a orientação e a resposta do Senhor. Vale a pena orar mais e agir menos nessas situações que nós não temos controle sobre elas. A segunda lição aqui, meus irmãos, até me lembrei de uma música, o refrão de uma música que eu gosto de ouvir, né? Confiar, esperar, ficar tranquilo. É uma música do cantor Robson Nascimento. É o que ele disse para fazer. E tem um refrãozinho na música, puxa, eu pelo menos eu gosto muito. Deus é bom, né? Deus é bom. Como nós nos desesperamos com facilidade, não é, meus irmãos? Nós somos muito imediatistas, não confiamos nas promessas de Deus, ou a gente não permanece confiante nas promessas de Deus e nós não sabemos aguardar muitas vezes o tempo dele. Tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a oração, e ela acaba também se aplicando nesse contexto aqui, nessa segunda lição que eu quero compartilhar com você. Nós nos desesperamos com muita facilidade. Nós somos uma geração hoje acostumada com tudo que tem de imediato. Enquanto redigia esse texto aqui, eu estava me lembrando dos primeiros computadores. Eu lido com computadores até hoje, ontem estive com isso o dia inteiro. Então, os primeiros surgiram aqui no Brasil, com certeza, no mundo todo, mas os primeiros computadores que a gente podia usar em casa, eles usavam fita cassete. Eu sei que muitos meninos aqui não fazem ideia do que seja uma fita cassete. E aí você tinha que, para ele carregar o programa, né, para aparecer alguma coisa na tela, era meia hora. Porque uma fita cassete durava meia hora, né? Quem se lembra disso aí, era meia hora de música cada lado da fita. Então a fita tinha que rodar inteira, não tinha como se apressar. Então você ligava o negócio e tal, aí literalmente podia ir dar uma volta, né? Passear, ir na padaria, comprar o pão, fazer o café, tomar o café, depois ir lá olhar o computador. Hoje a gente, né? Aperta aqui o aparelho aqui, se der 2 segundos, a tela continua preta, você sacode, bate, aconteceu alguma coisa, né? Descarregou, a gente não consegue esperar 2 segundos mais, né? Eu, durante muito tempo, vivi com fogão de lenha, e para fazer o almoço não era fácil, tinha que ir lá no mato buscar a lenha, trazer para casa, né? Aí colocava ali, era uma meia hora para acender o fogo, até que ele ficasse no ponto de começar a preparar a comida, né? Hoje é um negócio, você aperta o botão, o gás acende ali, né? Na hora, instantâneo. Imagina, a gente não consegue viver hoje sem esse imediatismo, e a gente quer levar também essas coisas, e isso muitas vezes nos desespera. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que Deus não vai atender o meu chamado, parece que não vai cumprir, né? E aí isso bem falando para solteiro, né? Oh meu Deus, como a vida de solteiro é difícil. Será que eu não vou casar nunca, Senhor? Oh meu Deus do céu, parece que nunca vai chegar a minha vez, né? Eu também já passei por esses desesperos, posso dizer para você que... Mas a nossa ansiedade, meus irmãos, nos leva a uma fé minúscula
milhões, trilhões de vezes menor do que um grão de mostarda. Acho que a nossa fé é tão pequena que, como eu digo aqui na minha conclusão, nem um microscópio eletrônico mais possante, sabe, aquele que faz... Você já viu um ácaro? Nunca ninguém viu um ácaro, a gente não consegue ver o ácaro, né? Você pode até ficar com alergia por causa do ácaro, mas você não consegue ver. Agora, tem um microscópio que faz o ácaro parecer, né, aquele bicho do Homens de Preto, de tão grande que fica no microscópio. Eu acho que nem esse microscópio consegue enxergar, muitas vezes, a nossa fé, se a gente pudesse medi-la assim, de tão pequena que ela é. E por causa dessa nossa fé tão pequena, nós vivemos ansiosos, nós não cremos no poder de Deus. Olha o que acontece com Pedro, né? Pedro, ele vê Jesus caminhando sobre as águas. Pedro tinha acabado de ver o milagre do pão. Se eu não me engano, até eu acho que ali é Marcos que questiona, o Evangelho de Marcos questiona o seguinte: depois que Jesus acalma a tempestade, que eles chegam lá do outro lado, que eles atracam, descem, e eles ficaram conversando e discutindo entre si, porque eles não entenderam, ficaram perplexos e não entenderam nada do milagre da multiplicação dos pães. Dá vontade de jogar uma tamancada na cabeça ali daqueles discípulos ali que viram aquilo. Gente, vocês não entenderam nada, e eles estavam lá. Mas, veja, Pedro tinha acabado de ver aquele milagre maravilhoso ali, mais um. E aí agora ele vê Jesus, e Jesus vem caminhando, eles ficam assustados, não é possível, Jesus fala, não sou eu mesmo, está aqui, né? E eles reconhecem, Jesus, tanto reconhecem que é Jesus, que Pedro fala: Jesus, então manda eu ir contigo e me encontrar com você. E ele fala: vem. A fé sumiu assim, em questão de segundos. As nossas ansiedades, meus irmãos, os nossos desesperos, as nossas intranquilidades diante do grande poder de Deus, ou do que Deus né, daquilo que a palavra de Deus revela para nós, nos faz muitas vezes naufragar na fé aqui. E aqui por fé eu estou dizendo confiança. Não estou falando aqui fé no sentido de negar Deus, de ir para o mundão, desviar. Não. Mesmo na igreja, frequentando a igreja, participando, cultuando, enfim, seguindo a nossa vida de crente, mas a gente perde essa fé como sinônimo de confiança em Deus por causa das nossas ansiedades, das nossas intranquilidades, da nossa, e aí eu vou usar esse termo, desconfiança de que não, isso aí a gente não organiza os pensamentos e nem verbaliza. Não, isso aí Deus não consegue. Porque isso choca com uma verdade que nós já sabemos, que Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Mas nós vivemos assim, não, Deus pode tudo, menos resolver esse meu problema. A gente vive assim, a gente age dessa forma. Tem inclusive uma ilustração muito singela, muito simples, para falar sobre isso. Você já deve ter ouvido aquele irmão que vai sair de casa, que precisa ir fazer uma evangelização ou visitar o hospital, sei lá, alguma coisa, e ele ora: Senhor, não pode chover, porque se chover eu não vou conseguir, mas ele sai e leva o guarda-chuva. Ora, Você veja que fé. A gente, por exemplo, não teve fé nenhuma, Então esse aí não tem nem fé microscópica, é não ter fé nenhuma. Mas nós, no dia a dia, muitas vezes agimos dessa forma. Esse relato aqui, meus irmãos, entre tantas e tantas outras coisas que a gente poderia absorver dele, vai mostrar para nós que o que Deus quer falar para mim, o que Deus quer falar para você, que Deus, Ele é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como nós lemos agora há pouco. Deus é infinitamente mais poderoso do que aquilo que a gente poderia imaginar.
Nós precisamos, meus irmãos, e com esse relato, com esse exemplo aqui que a palavra de Deus nos dá, com esse episódio em que às vezes nós somos apressados em criticar o Pedro, Pedro mais uma vez, né? É o Pedro, tinha que ser o Pedro mesmo, olha como que esse camarada pode ter sido um apóstolo, e não apenas um apóstolo, mas o líder dos apóstolos, né? É um sujeito que não tem fé, que fala besteira, e como pode isso? Nós somos apressados nisso, mas nós devemos louvar a Deus, porque é justamente essa atitude, ou este incidente, que o Espírito Santo usa para mostrar para nós, para fortalecer a nossa confiança em Deus, para fortalecer a nossa confiança, para fortalecer a nossa alma, no sentido de nos dar tranquilidade, no sentido de nos fazer confiar que Deus fará tudo muito bem a seu tempo e a sua hora. Esse incidente aqui eu vejo como algo que o Espírito Santo usa para aumentar a minha fé. E voltando a Ele, olhando para Ele, eu posso me lembrar de muitas coisas na minha vida que eu estou vivendo agora, mesmo nesse instante, nesses dias agora, e que é melhor mesmo confiar em Deus. Às vezes a gente até já tomou uma atitudezinha aqui, outra ali, já nesse nosso desespero, mas talvez ainda dá tempo de você não dar um segundo passo. Espera, confia em Deus. Como eu disse, depois você quiser procurar a letra da música no YouTube, agora não, hein? Agora não. Depois que acabar o culto, procura lá, vai ter aí no YouTube, negócio de música aí, Spotify, Deezer, sei lá, o que você prefere aí, do Robson Nascimento, Deus é bom, nome da música. Confiar, esperar, ficar tranquilo, porque Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Creia que Jesus Cristo está intercedendo por você justamente agora. Veja, enquanto eles estavam lá enfrentando a tormenta, você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não estava sentindo aquela ventania e que pela experiência dele, falou, os discípulos, eles estão lá passando por dificuldades e é justamente naquele momento que Jesus Cristo estava ali intercedendo por eles. Na verdade, nós nos lembramos também que Jesus disse isso para Pedro. Pedro, Satanás, ele queria acabar com você, mas eu roguei ao Pai. Eu orei com você. Jesus continua intercedendo por nós. E não apenas Jesus, meus irmãos, mas o Espírito Santo também continua intercedendo por nós. Se Jesus intercede por nós, se o Espírito Santo intercede por nós, por que a gente precisa desesperar? Que Deus possa fortalecer a nossa fé. Que nós possamos continuar caminhando diante das tempestades da nossa vida, meu irmão. Cada um de nós tem as nossas, e que possamos estar certos de que se nós não estivermos suportando, se a gente naufragar como Pedro, não formos suficientemente fortes, ainda que, assim como Pedro havia visto a multiplicação dos pães, viu Jesus caminhando sobre as águas, e segundos depois ele acabou duvidando, perdendo a confiança, ainda que aconteça assim conosco também, que nós possamos clamar a Deus, e do mesmo jeito que Jesus socorre Pedro, Ele vai socorrer a gente também. Ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos. Essa é a segurança do crente. O crente, verdadeiramente crente, sabe que tem um Deus que é capaz de corrigir mesmo as maiores besteiras que nós fizermos. Nós temos um Deus que endireita o nosso caminho. Oremos e adoremos a esse Deus Todo-Poderoso.